Olá, a nossa reflexão de hoje é tirada do Evangelho de Lucas, no capítulo 7, versículos de 1 a 10. E diz assim: A fé é uma das coisas mais belas. Tem o poder de nos fazer enfrentar os males mais difíceis. Não um grau de fé que seja maior do que o outro, mas a constância e a oração que nutre é que devem fazer essa diferença. Você tem rezado constantemente e alimentado a sua fé? É uma das perguntas e reflexões que a palavra de Deus sempre nos apresenta. Às vezes nós precisamos alimentar a fé como alimentamos o nosso corpo, como alimentamos, almoçamos, jantamos, tomamos café. Isso é o alimento do corpo. Agora, a fé também precisa desse alimento. Qual é o alimento que a fé tem? É a oração, porque a oração nos dá a dimensão exata daquilo que nós vivemos em relação a Deus. Então, se a minha fé se a minha oração deixa a desejar, automaticamente a minha fé também, porque uma não vai se sustentar sem a outra. Por isso que, quanto mais eu rezo diante de Deus, eu estou vivendo e testemunhando a minha fé e, consequentemente, sendo um pouco mais persistente em relação a isto. A oração de hoje, a história de hoje, ela diz assim: um homem tinha um grande poder e funcionários que faziam tudo o que ele mandava. Um dia faltou o funcionário que cuidava da limpeza e ninguém poderia substituí-lo, porque cada um desempenhava estritamente a sua função. Ao final do dia, por mais que cada um cuidasse do que era seu, o lugar estava infectado de sujeira e de insetos. Este homem era o único que poderia fazer alguma coisa, pois a sua função não exigia mais do que fiscalizar, mas ele não fez. Preferiu cortar caminhos, chutar entulhos e abaixar-se a retirá-los do lugar. Entendia que perderia a sua autoridade caso fizesse o serviço de limpeza, por exemplo. Veja bem, se não somos capazes de entender o lado do outro, nunca entenderemos a capacidade que temos de proporcionar mudanças. Por isso, nós somos convidados a pensar nisso. O grau que eu ocupo dentro de um trabalho, numa função, num ministério, dentro da comunidade, dentro da igreja, dentro de um lugar de trabalho, não me impede de fazer outras coisas, caso haja necessidade disto. Não é para aparecer diante dos outros, mas para mostrar que todos nós temos que ajudar e podemos ajudar na medida da nossa possibilidade. Nós não temos que fazer o serviço do outro, mas nós podemos colaborar caso haja uma necessidade da parte dele. Receba a bênção de Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneça na paz de Deus.